E aí, bom dia, bom dia. Você tá bem? Tá feliz? Tá tudo certo aí? Quem tá bem aí, levanta sua mão, tá bem? É uma honra, um prazer enorme estar aqui nessa igreja tão linda, com um legado, com uma história tão linda. Obrigado, pastor Domingos. Tenho certeza que Deus tem algo especial para tratar ao teu coração nessa manhã. E desde já eu quero convidar você a abrir teu entendimento, o teu coração para tudo aquilo que Ele tem para falar para você. Amém? Tamo junto? Essa semana que passou, eu estava nos Estados Unidos e participei do Descend. Quem ouviu falar do Descend? Descend foi um evento, um dia marcado na agenda da igreja global, para nós de alguma forma falarmos e profetizarmos e orarmos e intercedermos por esse tempo em que nós vivemos como igreja espalhada pelo globo. Lá, enfim, tinham grandes homens de Deus, foi um evento incrível. Estava presente o Bill Johnson, estava presente o Francis Chan, Benny Hinn, tantos outros homens de Deus, bandas, Jesus Culture, Bethel, Jeremy Riddle, enfim, foi incrível. Foi um dia especial. E de fato eu acredito que mais do que o evento, aquilo que aconteceu no mundo espiritual foi muito mais profundo. Mas de maneira muito especial, Deus me chamou a atenção para um momento onde nós, como igreja brasileira, estávamos representados por alguns homens de Deus, ministros, mulheres de Deus, amigos e amigas da fé, que ministraram aquele estádio com cerca de 60 mil pessoas reunidas lá. Estava a Pri, estava o Brunão, a Zoe e a Dunamis Music, e eles estavam ministrando. E algo poderoso aconteceu quando a igreja brasileira começou a ministrar. De verdade, era o pico do calor do dia, estava muito sol no estádio, sem cobertura. E eles começaram a ministrar e começou a fluir um ambiente, uma atmosfera de adoração que eu quero puxar um pouco de sardinha para o nosso lado, que foi singular durante o dia inteiro. Foi algo especial que aconteceu, de verdade. E não tem preço você ver a gringaiada toda cantando em Yeshua, eu quero conhecer Jesus. E durante esse tempo, onde a igreja brasileira estava ministrando, o Espírito Santo estava me ministrando. E Ele estava me ministrando acerca do tempo em que nós vivemos. Nós, como igreja brasileira, vivemos em um tempo especial. Um tempo muito especial. Muita gente me pergunta e me questiona, perguntando para mim se nós estamos para viver um avivamento. E eu quero dizer para você que nós não estamos para viver um avivamento. Nós estamos no olho do furacão de um avivamento. O que está acontecendo no Brasil não é normal. O que está acontecendo em cada região, em cada igreja, cada congregação, espírito de unidade no Brasil não é normal. Deus está soprando um vento sobre o Brasil, especial, poderoso, que eu creio que vem da parte dEle. E isso me animou muito, demais. Até porque muitos paradigmas foram quebrados com a igreja brasileira ministrando. Por exemplo, no dia seguinte, o Jeremy Riddle estava na Bethel Church, e lá na Bethel ele estava ministrando, eu quero conhecer Jesus, Yeshua. E você sabe que a Bethel Church hoje é uma igreja ícone no mundo de adoração e assim por diante, e ver os ministros da Bethel ministrando com música brasileira, com música que nós recebemos do Senhor, é muito especial. Porque nós nos acostumamos muito a importar música, mas nós não somos acostumados a exportar música, a exportar adoração, a exportar ensino. E com isso o Espírito Santo veio me falando que de fato a igreja brasileira está vivendo um tempo onde nós vamos experimentar nessas próximas estações o maior número de envio de missionários, pastores, implantação de igreja pelo mundo. E você faz parte disso. Quem aqui faz parte disso? Você faz parte disso. Seja você atuante em qual área for,
Porque no fim das contas eu creio que nesse tempo Deus está levantando pastores sociais, apóstolos políticos, Deus está levantando profetas nas escolas, Deus está levantando pessoas em todos os lugares, não apenas no campo eclesiástico. Você faz parte disso. E sabe quando o Espírito começou a me levar a essas convicções de fé, de esperança, expectativa, algo começou a surgir no meu coração, e é acerca disso que eu quero falar com você, que começou a gerar um certo temor em mim. E o temor gerado pelo Espírito em mim foi: ok, o que está acontecendo no Brasil é especial, veja as cenas dos próximos capítulos e você vai ficar fascinado. O número, a explosão de milagres, de conversões, de batismos é especial. Por exemplo, só na minha igreja local, na Onda Dura Joinville, ano passado nós batizamos 1.200 pessoas. Esse ano nós já batizamos cerca de 300 e tantas pessoas. E ainda nem começamos o ano. Está começando o carnaval agora. Então, as cenas desses capítulos vão ser incríveis. Mas o que o Espírito Santo começou a me indagar é: até quando isso vai durar? Quanto tempo isso vai ser sustentado? Eu sou um apaixonado pela história da igreja, até porque quem não conhece história está fadado a repetir a mesma história. Estudando a história da igreja, claramente nós percebemos moveres de Deus que começaram, que foram impactantes, poderosos, fortes, mas que simplesmente acabaram e se tornaram museus. E de verdade eu creio, isso é uma convicção teológica e bíblica minha, eu creio que o céu está em constante avivamento. Amém? Você crê nisso também? Eu creio que o céu não cessa de ter vida, e vida abundante. E quando Jesus nos convida a orar a oração do Pai Nosso, desejando a vontade dEle na terra, como ela é feita no céu, eu creio que inclusive Ele também estava desejando que nós vivêssemos a atmosfera de mover, de atuação de Deus na terra, como ela é no céu. Portanto, eu não acredito que Deus opera avivamentos para simplesmente a igreja usufruir durante algum tempo. Eu creio que é da vontade de Deus, e sempre foi, que Ele habitasse no meio dos homens e nós vivêssemos uma vida constantemente avivada, explosiva, apaixonada, ligada a Ele 100%, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Amém? E aí com isso o Espírito Santo me levou a essa indagação. E aí, quanto tempo isso vai durar? E aí eu comecei a me preocupar. Por que eu comecei a me preocupar? Porque nós somos o tempo e a geração aonde o índice de divórcio assumiu e atingiu índices estratosféricos. Hoje, estatística, 50% daqueles que casam vão se divorciar. Nós somos a geração que começa cursos e não terminam. Começa a faculdade e não vai ao fim. Assume liderança na igreja e desiste. Assume ministério e não honra o que assumiu. Assume namoro e não completa em casamento. Infelizmente, a nossa geração é marcada por um povo, por seres humanos, por cidadãos, por maridos, esposas, que desistem de tudo com muita facilidade. Nós somos o tempo e a geração onde o índice de suicídio atingiu níveis lastimáveis como nunca antes na história. Eu tenho certeza que aqui todos de nós conhecem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que tiraram sua própria vida. E diante disso, o Espírito Santo me começou a levar para essa posição de temor. Por quê? Porque de fato Ele tem feito algo especial, mas quanto tempo isso vai durar?
Será que nós estamos fadados a repetir as mesmas histórias? Aonde vivemos algo especial, mas simplesmente acabou? E sabe, com essa realidade, eu comecei a me perguntar: Deus, o que faz as pessoas pararem? Quer ver? Quantos aqui conhecem pelo menos uma pessoa que caminhava com Jesus e parou no caminho? Levanta sua mão. Uau! Ou melhor, quem não conhece ninguém? Quantos aqui conhecem 10 pessoas que começaram a caminhada e pararam no caminho? Levanta a mão. Mais de 20 pessoas, levanta a mão. Você está entendendo? Nós estamos aqui representando milhares de pessoas que começaram algo e não terminaram aquilo que começaram. Nós representamos milhares de pessoas que talvez começaram bem, mas não terminaram bem. E a Bíblia nos ensina que melhor do que começar bem é terminar bem. Não existe promessa para quem começa bem, só existe promessa para quem termina bem. A Bíblia fala que aquele que correr até o fim herdará a coroa da vida e seu nome estará escrito no livro da vida. Até o fim. Não é durante um tempo, não é durante a juventude, não é durante a crise do casamento, é até o fim, é até que Jesus venha. E sabe, eu percebo como pastor que nós nos preocupamos em demasia com a maneira como começamos, mas não nos preocupamos na medida que deveríamos nos preocupar em terminar aquilo que começamos. Por exemplo, você vai entrar na faculdade, você compra um material novo, mochila nova, compra caneta nova, compra caneta de várias cores, hidrocor, não sei o quê, e caneta rosa, e caneta verde, e caneta para fazer lacinho, e compra caderno daquilo, disso, daquilo outro, compra uma bolsa muito irada, compra um tênis muito legal, compra uma calça para ir para a faculdade. A mesma faculdade que talvez você não vai chegar até o fim do ano e continuar ela. Casamento. Você vai casar daqui 1 ano, 2 anos. Nossa, é uma loucura. Sabe, você faz um financiamento para pagar o vestido, para pagar de rico. Você faz todo um estradalhaço para tentar se organizar, para ter uma festa badalada, digna, enfim, de redes sociais e de muitos likes. Mas você não se preocupa se você vai ser uma mulher virtuosa no casamento, ou se você vai ser um homem incrível no casamento. Sabe, é uma preocupação em demasia como nós começamos, isso está na igreja. As pessoas se preocupam como vão começar a caminhar com Jesus, mas não se preocupam se vão continuar caminhando até o fim. E sabe de uma coisa? A Bíblia nos diz que para começar algo com Jesus, nós não precisamos estar preparados. Mas ela nos diz que para terminarmos algo com Jesus, nós precisamos ser fiéis a Ele. E é interessante como nós invertemos isso. Por exemplo, você chega a uma pessoa e diz: ei, está na hora de você se batizar. E aí o que essa pessoa diz? Eu não estou preparado. Aí você olha para ela e diz: ô filisteu, filho da Babilônia, batismo não diz respeito à sua capacidade, mas diz respeito ao amor de Deus que vai te capacitar. Batismo não é sobre o que você pode, é sobre o que Deus pode. Conversão não é sobre a nossa capacidade, é sobre a capacidade de Deus de nos amar. Então nós focamos demais em começar as coisas, mas não focamos em terminar. Inclusive, as pessoas começam, por exemplo, um namoro. Já pensando que esse namoro não vai chegar no casamento. Sim ou não? Você sabe disso. Porque
se você entrasse no namoro pensando no casamento, provavelmente você já teria uma mensura de quando você iria casar. Mas você nem sabe, você nem se preocupou com isso, o que você quer é dar beijinho. E sabe de uma coisa? Não adianta começar bem e terminar mal. Começar bem e terminar mal é a mesma coisa do que nada. A exemplo disso, olha para a Bíblia. Judas Iscariotes. Quando eu falo Judas Iscariotes, o que vem à tua mente? Traidor. Até, aliás, a gente tem o dia típico da malhação de Judas Iscariotes. Ele é o traidor. Quantos aqui lembram de Judas Iscariotes como traidor? Mas, meu irmão, Judas Iscariotes correu durante 3 anos com Jesus. E, aliás, ele assumiu um cargo, uma função de extrema responsabilidade no corpo apostólico, no corpo dos discípulos. Judas Iscariotes era o tesoureiro, o administrador da igreja. E quem é pastor Domingos sabe, Danilo sabe, que o administrador é uma das funções de maior confiança dentro de um ministério, dentro de uma igreja. Por quê? Porque as implicações práticas da falta de recurso, da má utilização de recurso, pode levar ao naufrágio do ministério. E Jesus confiou em Judas, ao ponto de confiar nele o dinheiro que sustentava o ministério. E isso só nos faz chegar a uma conclusão: ou Jesus era bobinho, e de bobinho ele não tem nada, ou de fato Judas se demonstrava uma pessoa íntegra ao ponto de Jesus confiar nele. Eu acredito que Judas começou bem, mas sabe como foi a forma que Judas terminou? Traindo Jesus e tirando sua própria vida. E o que Deus me levou ao entendimento é justamente isso. Nós estamos começando bem. Meu irmão, tem ministérios, pastores, pregadores, ministros de louvor, músicas sendo produzidas no Brasil de uma maneira tão singular na história da igreja brasileira. Eu tenho 30 anos de vida e 30 anos de igreja. E eu sei do que eu estou falando. Nós estamos vivendo um tempo especial. Nós estamos começando bem. Mas a pergunta que eu me faço, que o Espírito Santo me faz, é se nós vamos ser fiéis como o Billy Graham. Se vamos ser fiéis até o fim, porque não é isso que parece. Infelizmente, talvez ano que vem, no nome de Jesus, isso caia por terra. Mas talvez essa conferência que está acontecendo esse ano, no ano passado tinha muita gente que não mais está aqui. Sim ou não? Muita gente desistiu. E a pergunta que eu te faço, e é essa pergunta que eu quero refletir nessa manhã, é: por que as pessoas param? Por que as pessoas param? E para isso eu preciso de 2 voluntários homem. 2 voluntários homem, macho alfa. 2 voluntários homem. Aí esse é macho, velho. Tá namorando, casado? Casado, esse. Vem para cá, filho. Aí já chegou outro. Dê uma salva de palmas aos nossos 2 voluntários. Como é teu nome, mano? Rafael e Lucas. Legal. Chega aqui. Deita de peito no chão. Deita de peito no chão. Peito, isso. Bora. Eles vão fazer apoio até aguentar, ok? E você vai me ajudar a contar quantos apoios eles conseguem fazer. Tranquilo? Estão preparados? Aí eu vou contar até 3 e eles começam. E a gente vai contando, sincronizado, ok? Nada sincronizado, irmão. Vamos lá. 1, 2, 3, vai! 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dá uma salva de palmas. Valeu, irmão, valeu. Você é casado? Pô, mano, ele não é casado, viu? Eles começaram algo. E a pergunta que eu te faço é: por que eles não terminaram o que começaram? Por quê? Porque eles se cansaram. Por que as pessoas param? Porque elas se cansam. Agora, o problema disso, sabe qual é? É que o cansaço, preste atenção, é que o cansaço é antagônico ao Evangelho. O Evangelho de Jesus diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Evangelho é o convite para o descanso, não o convite para o cansaço. E se as pessoas param porque estão cansadas, é porque alguma coisa está acontecendo errado. E sabe, para ser objetivo, claro e até um pouco grosso, o que está acontecendo de errado é que elas não estão vivendo o Evangelho de Cristo. Elas estão vivendo o Evangelho dos homens. Sabe, eu tenho compaixão e misericórdia por pessoas que param na caminhada com Jesus, pessoas que se desviam, pessoas inconstantes. Eu tenho muita misericórdia por você, mas a grande verdade é que você não está vivendo o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é um convite para o descanso, e estar descansado implica em não parar. Por isso que o profeta Isaías diz que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águia, correm e não se cansam. Quem está vivendo o Evangelho não se cansa. Não se cansa. E sabe, eu sei bem do que eu estou falando. Eu corro o ministério, corro a minha vida com Jesus, já vão fazer 13 anos, 12 anos de ministério. Nesses 12 anos de ministério, a minha vida é intensa, muito intensa. Eu estava vendo, por exemplo, a minha agenda de pregações desse mês. Esse mês eu vou pregar mais de 30 vezes em um mês. É mais de uma pregação por dia. Eu sou casado, muito bem casado, aliás, e uma esposa exigente. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma igreja enorme para cuidar, eu tenho pastores para discipular toda semana, eu tenho reuniões administrativas para fazer, eu tenho muita coisa para fazer, e eu faço isso há 12 anos. Não é um ano, não é há 2, há 5 anos, é há 12 anos. E sabe, há 12 anos, eu sou imparável, eu sou incansável, eu sou indesistível. E talvez você olha para mim e diz: por quê? Porque você é um cara, porque você é um super-herói? Não, eu sou tão homem quanto você, eu sou tão fraco quanto você. Mas é porque eu aprendi a viver o Evangelho de Jesus, que talvez você ainda não aprendeu a viver. Sabe, desses 12 anos, cara, eu fui traído, não pela minha esposa, graças a Deus, mas eu fui traído por ovelhas, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui processado 4 vezes, fui processado por apologia ao crime, apologia ao sexo, perturbação pública, eu fui ameaçado de morte, eu fui perseguido por movimento LGBT, movimento feminista, fui criticado pelas revistas do Brasil inteiro, fui criticado por pastores, eu fui perseguido por todo mundo. Você não faz ideia da quantidade de ocasiões em que eu freitei, mas são 12 anos que eu não paro. E vai ser assim até o final da minha vida. Não porque eu sou forte, mas porque eu aprendi alguma coisa que você precisa aprender nessa manhã, no nome de Jesus. Sabe, as pessoas param porque se cansam. E agora vem então uma outra pergunta: por que se cansam?
Por que as pessoas cansam? Eu penso que as pessoas se cansam por 2 motivos e eu vou fundamentar biblicamente isso. Primeiro motivo, as pessoas se cansam de fazer a mesma coisa. Crente parece que tem formiga na bunda. Não consegue estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. E sabe de uma coisa? Isso coloca os líderes da igreja numa posição de escravidão. Porque eles sempre precisam estar fazendo algo novo para entreter os crentes. E algo que eu digo para os líderes dessa igreja e para você também, é que crente que precisa ser entretido não é crente. Crente não precisa de entretenimento. Crente não precisa de novidade. Sabe por quê? Porque a nossa novidade é conhecer Jesus todo dia. A nossa novidade é ter revelação de Deus todos os dias. Quer ver um exemplo? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, na morte do rei Uzias, ele tem uma visão da sala do trono. Ok? Você lembra desse capítulo? Ele tem uma visão da sala do trono, e nessa visão da sala do trono, ele vê anjos, querubins, serafins, ele vê os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E eles repetem mais uma vez, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Presta atenção, cara. Esses anjos estão cantando desde sempre e para sempre a mesma música. Eles estão cantando desde a eternidade, para toda a eternidade, a mesma canção. No Spotify do céu, na playlist céu, só tem uma música. E ela está no modo repeat infinito. Santo, 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 Santo. Se você tiver uma visão da sala do trono agora, a canção que você vai ouvir é Santo, Santo, Santo. É só essa canção que toca no céu. E sabe, eu não sei se você é como eu acho que é. Quando eu ouço alguma música que ministra no meu coração, normalmente eu ouço ela até eu não aguentar mais. Mas depois que eu não aguento mais, eu não quero mais saber dela. Pois aqui são como eu. Mas no céu eles estão cantando a mesma música. Mano, você chega na igreja e fala: caraca, de novo lindo és. De novo eu quero conhecer Jesus, pelo amor de Deus. Aonde o Alê estava com a cabeça de fazer essa música infernal. É pior que Jennifer. E sabe, nesse esforço repetitivo, você vai se cansando. Se cansando de liderar, se cansando de servir. E aí então vai começando a bater aquele fuzuê dentro de você, dizendo: eu preciso de uma coisa nova. Mas deixa eu dizer algo para você: os anjos não precisam de coisas novas. Por que nós precisamos? Isso me leva para Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, João agora tem uma visão da sala do trono. E quando ele tem essa visão da sala do trono, ele vê novamente os anjos. E o que os anjos estão fazendo? Passaram centenas de anos. E o que os anjos ainda estão fazendo? Cantando a mesma música, velho. Não tem nenhum compositor. Cantando Santo, Santo, Santo. Até algumas pessoas me perguntam: pastor, pode ouvir música secular? Meu irmão, a única música gospel que existe é Santo, Santo, Santo. É a única música que é cantada no céu. O resto é tudo música de homem. É tudo a nossa maneira de cantar e interpretar Deus. A única música celestial é cantar a respeito da santidade de Deus. E é isso que os anjos estão fazendo desde sempre para sempre. Eles estão lá em Isaías capítulo 6, estão em João capítulo 4, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Mas se não bastasse isso, a Bíblia diz que os 24 anciãos tiram as suas coroas e jogam aos pés de Jesus. Agora preste atenção nesse movimento. Eles estão vendo Jesus, eles tiram a coroa, jogam aos pés de Jesus. Eles pegam a coroa, colocam a coroa, tiram a coroa, jogam aos pés de Jesus. Eles pegam a coroa, colocam a coroa, tiram a coroa, jogam aos pés de Jesus. Desde sempre e para sempre. Por que que eles não se cansam de fazer a mesma coisa? Sabe, eu acredito que Deus tem chamado e pode dinamizar teu ministério e te chamar para fazer outras coisas, mas eu acredito que eles têm pessoas que estão cuidando do estacionamento da igreja que vão cuidar para o resto da vida, e esse é o chamado delas. Eu acredito que eles têm pessoas que foram chamadas para o ministério de intercessão que vão ficar para o resto da vida com a mão levantada no culto orando. E a questão é como nós conseguimos aguentar um esforço repetitivo e interminável. Os anjos nos ensinam. Presta atenção. Os anjos fazem a mesma coisa e não se cansam por um motivo. Sabe qual? Presta atenção. Porque eles não estão dando atenção para aquilo que eles fazem. Eles estão dando atenção para quem Jesus é. Você se cansa de liderar célula porque você está olhando para aquilo que você faz, não para quem Jesus é. Você se cansa de ministrar louvor porque você está olhando para aquilo que você faz, não para quem Jesus é. Você se cansa de vir a cultos porque você está olhando para o que você faz, não para quem Jesus é. Você se cansa de fazer a mesma coisa porque você está olhando para aquilo que você faz e não para quem Jesus é. Cara, você precisa entender que Jesus nos chamou não para fazermos muitas coisas, na verdade Jesus nos chamou para fazermos uma coisa, sabe qual? Façam discípulos de todas as nações. A gente que inventa moda, mas o chamado de Jesus é um chamado para o discipulado, para nós fazermos isso desde o momento da nossa conversão até o dia que Ele venha. Será que você vai ser fiel? Será que você vai ser imparável ao ponto de continuar a fazer aquilo que Jesus te chamou? Sabe, talvez você seja um líder de célula, talvez você seja um discipulador, talvez você seja um ministro, enfim, você está voando agora. Eu quero dizer para você que você não foi chamado para voar agora, você foi chamado para voar agora e até Jesus voltar. Você foi chamado para ser fiel, fiel àquilo que te foi confiado, fiel àquilo que lhe foi entregue. E a única maneira de você continuar fazendo a mesma coisa sem cansar é você não tirando os olhos de Jesus. Pessoas que se cansam de fazer a mesma coisa estão olhando para o lugar errado. E deixa eu falar uma coisa para líderes: não sejam vítimas dessas pessoas, não sejam refém dessas pessoas, pensando e colocando a pressão de que você precisa fazer toda a célula uma coisa nova, que precisa ter um cartaz novo, porque precisa ter uma coisa nova, que a gente precisa ir para a praça, que a gente precisa ir para a quadra, porque precisa ir para a lua. Não seja refém dessas pessoas, porque o que as pessoas precisam é do Evangelho. As pessoas não precisam de novidade, elas precisam do Evangelho. A novidade que o ser humano espera não é a respeito do que fazemos, é a respeito de quem Deus é. Jesus diz que a vida eterna é esta, que conheçam o Pai. A vida eterna é conhecer a Deus, e essa é a novidade, o anseio da alma de todos nós. As pessoas se cansam de fazer a mesma coisa porque estão olhando para o lugar errado. Segunda coisa que a Bíblia me mostra a respeito disso é que as pessoas se cansam de fazer a mesma coisa porque simplesmente se cansam. Talvez algumas pessoas mais capacitadas, com mais talento, com maiores habilidades, fazem 30 apoio, 40 apoio, mas a grande verdade é que todos nós algum dia vamos nos cansar de fazer apoio, sim ou não? Você pode ser o homem mais forte do mundo, mas vai chegar um tempo que você vai parar, que você vai se fadigar, vai chegar um tempo que você vai desistir. Talvez você vá mais longe do que alguns, mas a verdade é que todos nós vamos nos cansar a algum momento.
Aí isso me leva então a uma outra resposta. Para essa resposta quero te convidar a abrir a Bíblia no Gênesis capítulo 1. Abre a tua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Deixa aberta, porque a gente vai ler tanto a Bíblia que faz tempo que você não lê. Gênesis capítulo 1. Amém? Presta atenção. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o primeiro dia. O que você consegue fazer em um dia? Jesus criou a luz e as trevas em um dia. Jesus criou o dia e a noite em um dia. Olha o que o texto continua nos dizendo. Versículo 6. Depois disse Deus: haja entre as águas o firmamento que separe água de águas. Então fez o firmamento e separou a água das águas que ficaram debaixo do firmamento, das águas que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se tarde e manhã, e este foi o segundo dia. O que você consegue fazer em 2 dias? No segundo dia, Deus separa as águas do céu das águas da terra, separa o firmamento do céu do firmamento da terra, em um dia. Malemar, você consegue lavar a roupa e secar no mesmo dia? Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou o mares os conjuntos das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies, árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e este foi o terceiro dia. No terceiro dia, Deus faz a separação dos mares e da terra seca. E além disso, Ele coloca na terra seca vegetais, árvores, plantas de acordo com a sua espécie. E em um dia, o que você consegue fazer em 3 dias? A Bíblia continua dizendo no versículo 14: disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sirvam eles os sinais para marcar estações de dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 10 grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde de manhã, e este foi o quarto dia. O que você consegue fazer em um dia? Ei, em um dia, Deus criou todo o universo. Se você sair num dia longe de uma cidade e olhar para o céu, você vai conseguir contar por volta de 5.000 estrelas no céu. Mas os cientistas chegaram a algumas conclusões bizarras. Por exemplo, a ciência chegou à conclusão de que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Diga assim: uau! Você está entendendo? E tudo isso Deus fez em um dia. E em um dia Deus fez todas as estrelas do céu. A ciência diz que existem cerca de 3 trilhões de galáxias no céu. E cada galáxia contém por volta de 62 bilhões de estrelas. A Terra é um pingo ínfimo pequeno no meio dessa vastidão do universo. O universo é enorme e tudo isso Deus fez em um dia. O que você consegue fazer em um dia? Versículo 20.
Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com suas espécies, e todas as aves de acordo com suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Versículo 23, passaram-se tarde e manhã, e este foi o quinto dia. Em um dia Deus cria todos os animais, todos. Animais da água, animais que voam, animais terrestres, todos os animais foram criados em um dia. E agora olha o versículo 24. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, demais seres vivos. Não, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem, 26. Então disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre eles, peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais que se movem à terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Olha o versículo 31. E Deus viu que tudo o que havia feito havia ficado muito bom. E este foi o sexto dia. O que você consegue fazer em 6 dias? Mano, presta atenção. Deus criou em 6 dias tudo. Tudo o que existe. Em 6 dias. Tudo que existe. E inclusive fez um casamento no sexto dia. Você está com 30 e poucos anos e ainda nem se casou. Em 6 dias Deus já fez um casamento. E ainda mais, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criar é uma palavra hebraica chamada bará. Bará significa trazer a existência a partir do nada. Deus criou todas as coisas a partir do nada, não existia nenhuma referência, não existia nenhuma inspiração. Deus é o próprio inspirador, Ele é a própria criação, tudo emana dEle, tudo veio dEle, Ele é a semente de toda a criação, Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele. Em 6 dias, tudo foi criado a partir do nada. E aliás, talvez você olhe para a tua vida, para a tua família, para a tua vida financeira, para o teu ministério, e você diz: pastor, eu não enxergo nada. Eu quero dizer para você que nada é tudo que Deus precisa para criar tudo. Se você não enxerga nada, você já enxerga tudo que Deus precisa para fazer tudo o que Ele tem para fazer na sua vida. Deus criou céus e terra em 6 dias. 6 dias. Meu irmão, nós não nos formamos em uma faculdade em 6 dias. Nós não fazemos quase nada em 6 dias. E Deus fez tudo. Tudo em 6 dias. O homem, ele fez o sexto dia. E ainda com um detalhe: Deus viu que tudo aquilo que Ele havia criado havia ficado muito bom. Repete comigo: tudo que Deus faz é muito bom. Tudo que Deus faz é muito bom. E aí, se tudo que Deus faz é muito bom, por que você olha para a sociedade, por que você olha para a tua vida, por que você olha para a tua família, por que você olha para o teu casamento e diz: meu casamento não é bom, o Brasil não é bom, a minha cidade não é boa, a minha faculdade não é boa? Por que nós olhamos para as coisas ao nosso redor e constatamos que elas não são boas? Por quê? Porque não foi Deus quem fez, foi nós que deturpamos. Porque tudo que Deus faz é muito bom. Presta atenção: casamentos feitos por Deus são muito bons. Famílias edificadas por Deus são muito boas. Igrejas construídas por Deus são muito boas. Ministérios feitos e conduzidos por Deus são muito bons. Porque tudo o que Deus faz é muito bom. Agora o detalhe da criação, e é esse detalhe que eu quero chamar a tua atenção, sabe qual é? O homem e a mulher foram criados no sexto dia. Olha aí para quem está ao teu lado e diga assim: você foi criado no sexto dia.
O que vem no sétimo dia? Descanso. Deus me criou, te criou para descansar. Eu e você fomos criados para vivermos um sétimo dia. E talvez você preguiçoso diz: glória a Deus, eu amo dormir. Dormir não é a mesma coisa que descansar, meus irmãos. Dormir descansa o corpo físico, mas não descansa a alma. Por isso que nós vemos uma sociedade que dorme até o meio-dia, mas ainda assim está cansada. O descanso que Jesus veio oferecer é o descanso para a alma, e no fim das contas, o descanso que nós precisamos é o descanso para a alma, porque o corpo físico é fácil de levar ele ao descanso, mas a alma cansada, filho, só Deus pode descansar. Eu e você fomos criados para nos deleitarmos, para vivermos o sétimo dia. Mas no sétimo dia aconteceu uma coisa que estragou tudo. A serpente, Satanás, chega até Eva e faz o que ele sempre faz. Presta atenção, porque o que a serpente fez com Eva é o que ele continua fazendo nos nossos dias. A serpente chega para Eva e introduz nela uma crise de identidade profunda, dizendo para ela: Eva, no dia em que você comer desse fruto, você será como Deus. Eva e Adão foram criados à imagem e semelhança de quem? Deus. Espera aí. O diabo está oferecendo o que eles já tinham. Escuta aqui. O diabo sempre te oferece aquilo que você já tem em Jesus. O prazer que o diabo te oferece, em Jesus você já tem ele. O suprimento da carência que o diabo te oferece, em Jesus você já tem. O diabo não é criativo, ele não é criador, ele não pode criar as coisas. Então ele oferece aquilo que é de Deus. O diabo ofereceu o pão para Jesus, que era o pão da vida. O diabo ofereceu reinos para Jesus, para aquele que era o rei dos reis. O diabo ofereceu anjos ao serviço de Jesus, para aquele que governa os anjos. O diabo sempre oferece para nós aquilo que nós já temos, mas não sabemos. Eva, iludida com isso, deu ao homem de comer também do fruto, os dois comeram, e ali acabou o sétimo dia. A semana começa. A obra nova começa. Meu irmão, a palavra diz que Deus trabalha desde sempre para sempre. Ele não dormita e ele não se cansa, ele está trabalhando. Enquanto os seus dormem, ele trabalha. Deus está trabalhando, ou seja, no momento exato que Adão e Eva saem do sétimo dia, assumem uma identidade que não era deles e entram no trabalho, Deus começa um trabalho novo. Qual é o trabalho que Deus está fazendo hoje? O trabalho da restauração de todas as coisas. É o trabalho da reconciliação, o trabalho da restauração. Deus está restaurando os céus e terra. Deus está restaurando a natureza criada. Deus está restaurando a tua família. Deus está restaurando a sociedade. Deus está restaurando nações. Deus está restaurando Marília. Deus está restaurando o Brasil. Deus está trabalhando na restauração de todas as coisas. E sabe de uma coisa? A dica é dada lá em Gênesis. Adão e Eva, quando pecam, pegam algumas folhas para tentar cobrir a sua vergonha. Você lembra disso? Deus olha para a roupa de Adão e Eva e diz: essa roupa não pode cobrir a vergonha de vocês. O seu esforço não pode cobrir a sua nudez. Escuta aqui. O teu esforço não pode cobrir o teu pecado. O que Deus faz? Deus mata um cordeiro, tira a pele daquele cordeiro e veste Adão e Eva com as roupas daquele cordeiro. Sabe que Deus estava declarando para o universo que o dia viria um cordeiro que cobriria o pecado de toda a humanidade.
Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz para cobrir o meu e o seu pecado, não através do nosso esforço, mas através da graça dele e do favor dele. Não fomos nós que encontramos Jesus, foi Jesus que nos encontrou. Gênesis capítulo 3:15, o proto-evangelho. Deus lança sobre a serpente uma maldição e diz: ei, você acha que ganhou? Você não ganhou. Do ventre dessa mulher nascerá alguém que lhe pisará a cabeça, e essa pessoa é Jesus Cristo. O que eu quero que você entenda é que na primeira criação, eu e você fomos criados no sexto dia, ok? Para vivermos o sétimo dia. E agora Deus começa uma nova obra. Deus começa um novo domingo. Deus começa uma nova semana. Mas sabe qual é o detalhe? Nessa semana eu e você estamos prontos e preparados, feitos antes do sexto dia. E por vivermos antes do sexto dia, e aqui eu vou chegando onde eu quero chegar. Você acha que a obra que precisa ser feita é você que vai fazer? Você acha que a obra de restauração de todas as coisas é você que vai fazer? Ei! Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada é feito por mim e por você. Eu e você não podemos multiplicar células. Eu e você não podemos fazer a igreja crescer. Eu e você não podemos evangelizar. Eu e você não podemos fazer nada. Tudo quem faz é Deus. É Ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que dá o crescimento. O apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. É Ele quem faz todas as coisas. Não somos nós, é Deus. Porque eu e você fomos criados para descansar. E mais uma vez eu digo, talvez você preguiçoso diga glória a Deus. O preguiçoso disse glória a Deus. Mas descansar não é tão legal assim, tão fácil quanto parece. O escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 4, versículo 11, vai dizer: esforcem-se para entrar no descanso. Olha para quem está ao teu lado e diga: esforce-se para entrar no descanso. Isso não é loucura? Esforcem para entrar no descanso. Parece antagônico essa frase em si mesma, porque esforço é contrário ao descanso. O escritor de Hebreus está dizendo que o meu trabalho, o seu trabalho, o meu esforço, o seu esforço é descansar em Deus. Eu e você devemos trabalhar para descansar. Vamos entender um pouco mais isso. Hebreus 4:1. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Olha só o que o escritor de Hebreus diz no versículo 1. Visto que nos foi deixada a promessa, repete comigo, promessa, de entrarmos no descanso de Deus. Quem nos prometeu foi Deus, e Ele prometeu que nós descansaríamos nele. Ei, o Evangelho é um convite para o descanso, é uma promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aqueles que confiam em Jesus jamais serão envergonhados. É uma promessa. Jesus não é político. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Não há engano naquilo que Ele fala. Ele prometeu que aqueles que vivem o Evangelho descansariam. Que nenhum de vocês pensem que Ele falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Quem são eles que o escritor aos Hebreus está dizendo? Aqueles que desviaram da fé, aqueles que pararam, aqueles que desistiram, aqueles que saíram fora. O escritor aos Hebreus está dizendo: ei, o Evangelho foi pregado a nós,
tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles, os que desistiram, que pararam, aquelas que eles ouviram, de nada lhes valeu. Mano, essa mensagem que você está ouvindo nessa manhã, pode não valer de absolutamente nada. Sabe por que para ele de nada lhes valeu? Pois ela não foi acompanhada de fé. Se aquilo que você está ouvindo nessa manhã não vier acompanhada de fé, tudo que você está ouvindo não vai valer de absolutamente nada. Não serve de nada, se ela não vier acompanhada de fé, por aqueles que ouviram. Agora presta atenção, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Repete assim, nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que se nós ouvirmos a mensagem do Evangelho que nos propõe o descanso, mas não vier acompanhado de fé, nós não entraremos no descanso. E se não entrarmos no descanso, nós vamos cansar. E se nós nos cansarmos, o que vai acontecer? Nós vamos parar. Por que que as pessoas param? Porque a mensagem que elas ouviram não foi acompanhada de fé. Elas não creram de verdade. Elas não entraram no descanso. Elas não se apropriaram do Evangelho. Agora, talvez isso pareça ainda um tanto quanto enigmático. O que é descansar? Descansar é não fazer nada? Não. O escritor aos Hebreus diz que descansar é um esforço. Sabe o que é descansar? Presta atenção que eu vou dizer uma vez. Descansar é obedecer fielmente aos mandamentos de Deus. Descansar é confiar que aquilo que Deus pensa sobre mim, aquilo que a palavra diz que eu devo fazer, é melhor do que aquilo que eu acho que eu devo fazer. Esses dias atrás uma pessoa me perguntou, Lipão, o que você acha de cristão de esquerda? E aí então eu respondi para a pessoa a seguinte verdade: eu acho de cristão de esquerda a mesma coisa que eu acho de cristão de direita, de centro-esquerda, de centro-direita, de centro, de bolinha, quadrado, x, y, R1, R2. Eu acho a mesma coisa. Eu acho que o cristianismo nunca pode estar no mesmo patamar do que uma ideologia humana. Cristianismo está acima de qualquer ideologia humana. Mandamentos de Deus são acima de qualquer pensamento humano. Nós servimos a palavra de Deus, nós não servimos a homens. Nós obedecemos a vontade de Deus, nós não obedecemos a vontade de homens. A ideologia humana nunca pode estar acima ou na mesma posição do que a palavra de Deus. Eu vivo o que a palavra de Deus me diz. E se aquilo que a palavra de Deus me diz contraria a esquerda, eu contrario a esquerda. E se aquilo que a palavra de Deus me diz contraria a direita, eu contrario a direita, porque eu não tenho compromisso com homens, eu tenho compromisso com Jesus. O meu compromisso, o seu compromisso deve ser com a palavra de Deus. Mas sabe qual é o problema? Nós somos uma geração visitada, presta atenção, visitada pelo Espírito Santo, mas irresponsável em conhecer a vontade de Deus. Nós somos uma geração que quer ouvir a vontade de Deus, modo drive-thru fast food. A gente espera que algum profeta venha para nós e fale para nós com quem nós devemos casar. Para de ser preguiçoso. A Bíblia diz com quem você deve casar. Não se põe em julgo desigual. A Bíblia diz com quem você deve casar. Procure uma mulher temente ao Senhor, uma mulher virtuosa. A Bíblia diz, você não precisa de profeta para isso, filho.
Sabe de uma coisa? A nossa geração está fadada a repetir o erro de todas as outras gerações, que receberam e começaram muito bem, mas terminaram muito mal, porque não entraram no descanso da obediência ao Senhor. Meu irmão, minha esposa está aqui. Final do ano passado nós comemoramos 10 anos de casamento. 10 anos de casamento. Os primeiros anos de casamento foram terríveis. Sabe, eu me converti aos 16 anos e aos 17 eu conheci a minha esposa. E quando eu fui procurar uma esposa, na verdade eu não estava procurando, ela me encontrou e eu encontrei ela. E ela veio dar em cima de mim no Orkut. E aí, enfim, nós começamos a conversar e isso deu em namoro. Eu comecei a investigar a vida dela e descobri, cara, que ela era uma crente xiita. Ela era de origem batista hardcore, que era pecado bater palma, que não tinha bateria na igreja, assim como também a igreja que vocês vieram. Ela era esse tipo de crente, ela era xiita, ela era crente hardcore. E eu olhei para aquilo e falei, eu preciso casar com uma crente louca dessa. Porque eu era muito louco, eu falei, eu preciso casar com alguém melhor que eu. E aí nós nos casamos, eu entrei dentro do casamento, meu irmão, aquilo que eu achava que era um anjo antes do casamento se demonstrou um anjo, mas um anjo caído. Ela era muito louca. Muito louca. Sabe, no começo do meu casamento eu tentei expulsar demônio, eu dei volta em Jericó em casa, eu tentei fazer qualquer coisa, porque ela era louca. E não acho que eu estou brincando, eu estou falando sério. Ela corria atrás de mim com faca. E eu era um pastor, e ela vinha correndo atrás de mim, eu vou te matar. Eu lembro de uma vez, que eu estava deitado na cama, de olhos abertos, ela deitou na cama, ela olhou para mim e disse, Felipe. Eu falei, o que foi? Depois de uma briga, ela olhou para mim e disse, você tem certeza que vai dormir hoje? Ela estava planejando a minha morte. Ela era louca, crazy. Mas sabe de uma coisa? A minha carne dizia para mim, pula fora. Essa mulher vai te matar, filho. Desiste, divorcia. Você é jovem ainda, reconstrui a tua história. Mas eu conheço a palavra, e a palavra dizia em Efésios capítulo 4 para mim, que eu deveria amar minha esposa sacrificialmente. E o Espírito Santo dizia para mim, ei, eu te chamei para amar a tua esposa, mesmo que ela te mate. Mesmo que você seja o sacrifício dela. Mesmo que ela te coloque na fogueira. E sabe, contra a minha vontade, eu decidi descansar em Deus. E amar minha esposa sacrificialmente. Glória a Deus por isso, cara, porque a gente foi descobrindo algumas coisas, descobriu que ela estava passando por um tempo de depressão, depois descobrimos que ela tinha transtorno bipolar, ela começou a ser medicada, mas o X da questão foi no 4º ano de casamento, quando ela entendeu o Evangelho. Isso ela já tinha 23 anos de idade. O que eu quero dizer para você é que você pode ter nascido na igreja, você pode estar há 23 anos na igreja, mas ainda não se converteu ao Evangelho. E na verdade, o ministério que Jesus tem me confiado muito nesses dias é de pregar o Evangelho para quem acha que é evangélico. Porque nós somos uma geração que acha que é evangélica, mas não entendeu nada do Evangelho. Aos 23 anos de idade ela entendeu o Evangelho, e eu tive o privilégio de poder batizar a minha esposa. Eu batizei ela. E sabe de uma coisa, irmão? A minha esposa nasceu de novo da água do Espírito. Aquilo que Jesus fala para Nicodemos é verdade. Aquilo que Jesus fala para Nicodemos é necessário que vocês nasçam de novo.
A minha esposa foi transformada, o nosso casamento foi transformado. E deixa eu dizer algo para você, mulheres, me perdoem, mas não existe uma mulher melhor do que a minha esposa. Ela é a melhor mulher que eu conheço. Todo dia eu acordo, penso nela e digo: Deus, obrigado pela esposa que você me deu. Obrigado pelo casamento que você me deu. Obrigado pela família que você me deu. Obrigado pela mulher virtuosa, idônea, corajosa, persistente, fiel que você me deu. Obrigado. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu só posso viver isso porque quando eu não via nada, eu decidi descansar em Deus, naquele que faz tudo a partir do nada, e trouxe à existência uma mulher que eu desconhecia. Deus está te chamando para correr da maneira certa. E correr da maneira certa é correr em obediência a Jesus. Meus irmãos, eu tenho muitas responsabilidades. Eu cuido de milhares de pessoas, dezenas de pastores. Eu cuido de 19 igrejas, outras 30 sendo implantadas. E talvez você olhe para tudo isso e diga: Lipão, como que você consegue? Você dorme de noite? E eu vou dizer para você: eu durmo que nem uma criança. Sabe por quê? Porque eu faço aquilo que eu tenho que fazer, e Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Eu me ocupo em obedecer aos mandamentos de Deus, e Ele se ocupa em trazer à existência tudo a partir de nada do que eu vejo. E nessa brincadeira toda, Deus tem construído uma história incrível, a partir do nada. Porque eu aprendi o segredo do Evangelho. O segredo do Evangelho não é corra mais rápido. O segredo do Evangelho é confie em Deus. E isso é um esforço muito grande. Meu irmão, líder de célula, o convite de Jesus para você é: seja fiel, lidera a tua célula com fidelidade. Eu não vejo nada. Isso aqui não vai multiplicar, isso aqui não vai dar certo. Esse não é o teu papel. O teu papel é confiar em Deus, ser fiel a Ele e ser tudo o que Ele pediu para que você fosse, e Ele faz o resto. Líderes de células cansam porque acham que são eles que estão fazendo a obra, não é você que está fazendo a obra. Você quer ter uma virada na tua vida financeira? Deixa eu dizer para você algo: obedeça a Deus. Obedeça a Deus. E obedeça a Deus na área financeira, em tudo que a Bíblia diz sobre a área financeira. Porque normalmente quando nós ouvimos sobre obedecer a Deus na área financeira, nós pensamos o quê? Dízimo. Mas dízimo é um princípio da área financeira a ser obedecido. Outro princípio: não cobre lucros injustos. Não cobre juros. Quando você emprestar algo, não peça de volta. Não se preocupe com aquilo que você emprestou. Descanse em Deus na sua área financeira, obedecendo a Ele. E sabe o que você vai ver? Você vai ver Deus transformando a tua vida financeira. Mas sabe o que acontece? É uma geração que está tentando fazer apoio na área financeira, e está tentando ter uma revolução na área financeira, mas nem entregar o dízimo entrega. Sabe o que vai acontecer? Nada. Sabe por quê? Porque tudo que nós sabemos fazer é nada. Ei! É somente Deus que faz algo muito bom, você não consegue fazer. É somente Deus. O Evangelho é um convite ao descanso. Homens como Billy Graham, Eugene Peterson, Apóstolo Paulo, Apóstolo Pedro, João, Hudson Taylor, John Wesley e tantos outros homens foram fiéis até o fim, porque eles aprenderam a descansar em Deus. Eles aprenderam que a obra é de Deus, e o nosso trabalho é descansar em obediência a Ele. E você precisa aprender isso nessa manhã, cara. Sabe por quê? Porque se você não aprender essa lição, eu te dou 2 anos para que você não esteja mais aqui. Se você não aprender acerca do Evangelho, eu não te dou muito tempo para que você não viva mais o Evangelho. Deus essa manhã quer te libertar da inconstância,
Deus nessa manhã quer te libertar de altos e baixos. Deus está nos chamando para corrermos e não nos cansarmos. Deus está nos chamando para vivermos uma cultura de avivamento interminável, contínuo, perpétuo, que não tem fim. Deus está chamando uma geração imparável, indesistível, uma geração que não para, e você é essa geração. No nome de Jesus, nós somos essa geração. Mas só seremos essa geração se vivermos no descanso de Deus. Sabe, eu acho que entraram aqui nessa manhã dezenas, centenas de pessoas que talvez inclusive estão pensando em desistir da sua própria vida. Ontem mesmo um cara veio conversar comigo dizendo: Lipão, eu não sei o que eu faço, porque eu vivo altos e baixos, eu sou muito inconstante e toda hora eu penso em desistir. Talvez são pessoas aqui que estão pensando: hoje mesmo eu vou abandonar o meu ministério, eu vou abandonar a minha célula, eu vou abandonar meu casamento, eu vou abandonar a minha faculdade, eu vou abandonar meus estudos, eu vou abandonar. Cristo está te chamando para não abandonar aquilo que Ele começou. E isso não é um esforço teu, isso é um descanso teu. Sabe qual é o seu trabalho na faculdade? Ser fiel. O teu trabalho não é passar na monografia. O teu trabalho é ser fiel a Deus. O teu trabalho é continuar aquilo que Ele começou, descansando que Ele vai cuidar de você, porque é isso que Ele promete e Ele é fiel para cumprir. Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Espírito Santo, sopra nessa manhã sobre nós, Pai. Chega de vivermos um avivamento fake. Chega de vivermos um ministério fake. Chega de vivermos famílias fake. Chega de vivermos casamentos fake. Jesus, nós queremos algo que dure. Nós não queremos, ó Pai, ser uma geração que começa bem, mas não termina o que começou. Espírito Santo, nós não queremos ser líderes que começam bem, mas não terminam o que começaram. Eu clamo a Ti, Jesus, que nessa manhã o Senhor derrame sobre nós um óleo fresco da Tua presença, de renovo, refrigério. Que o Senhor nos convide para entrarmos no lugar da Tua habitação. Espírito Santo, leva-nos para um lugar de descanso. Leva-nos para um lugar de descanso. Sabe, o Novo Testamento nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, amém? Habitação de Deus, e isso é glorioso. Deus escolheu habitar em cada um de nós, e nós ouvimos muito a respeito disso. Aliás, a pregação de avivamento é sobre isso, é sobre a consciência de que o Espírito Santo está em nós. Mas o Novo Testamento, ele nos convida a não apenas sermos a habitação do Espírito Santo. O Novo Testamento nos convida a habitarmos em Deus. E dessa maneira vivemos uma coabitação. O que acontece, no meu modo de entender, é que muitas pessoas são de fato habitadas pelo Espírito, mas não habitam no Espírito. São visitadas pelo Espírito, mas não visitam o Espírito. Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: quando vocês orarem, não sejam como os fariseus hipócritas que oram nas esquinas a fim de serem vistos pelos homens. Pelo contrário, vão até o seu quarto e busque o seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que está em secreto o recompensará. Você está percebendo?
espera aí, o Pai, o Espírito Santo não habita em mim? Sim, mas o Pai e o Espírito Santo está te convidando para habitar nele. Porque se ele habita em mim, mas eu não habito nele, ele pode até gerar moveres em mim, mas eu não posso descansar nele. Jesus está te convidando para entrar no descanso. Mais uma vez, feche seus olhos. Se você está aqui nessa manhã, e você é essa pessoa inconstante, cansada, que desiste de tudo, que para tudo, que desiste de namoro, desiste de casamento, desiste do ministério, talvez essa seja a tua 10ª igreja. Você não pode contar com você mesmo, porque você não sabe se você vai estar aqui semana que vem. O Espírito Santo nessa manhã quer quebrar isso na tua vida, de uma vez por todas. O Espírito Santo nessa manhã quer te levar para um lugar aonde você não para, aonde você não desiste, aonde você continua perpetuamente aquilo que Ele começou.